A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Deus. Deus de bondade, Deus de misericórdia. Só chegamos aqui porque o Senhor nos permitiu. Gratidão, Senhor Jesus, porque o Senhor é aquele que abate e aquele que exalta. Aquele que permite que cumprimos até o voto que fizemos. O Senhor é o mesmo hoje, amanhã e sempre. O mesmo de ontem, o mesmo de sempre. Gratidão, Senhor Jesus, porque nos permitiu chegar até aqui. Obrigado, Senhor Jesus, por ter colocado no coração o desejo de fazer esse voto. Obrigada, Senhor Jesus, por todas as pessoas que acompanhou todos os dias. Obrigado pelos que chegou no caminho e continuou com a gente. Obrigado pelos que vão conhecer ainda o canal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo é dele, tudo é para ele. E se conseguimos chegar até o final, foi pela misericórdia do Senhor, que tudo vem dele. Tudo vem dele. Tudo é pela graça, tudo é pela misericórdia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. No último dia hoje, 21º dia. O Senhor é maravilhoso. É num piscar de olhos, passa o tempo. Por mais difícil que seja, acordar meia-noite para fazer um propósito. Eu deito 9h30, levanto 3 horas da manhã, todos os dias da minha vida. Para acordar no metade do sono, acordar à meia-noite é complicado. Mas o Senhor permitiu que eu cumprisse esse voto. O Senhor é lindo na minha vida e na tua vida também. Porque tudo é dele, para ele. Tudo é pela vontade, pela misericórdia dele. Em 1 Samuel, no capítulo 2 e no versículo 18, está escrito assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena de ano em ano. Ele trazia, quando que o seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Eli abençoava Eucana, a sua mulher, e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ana entregou o filho para Eli, e todo ano Eli orava a Eucana, abençoava o marido dela, e pedia ao Senhor que desse filho desta mulher. Não era da outra, não. Era desta mulher. Porque foi esta mulher que lhe entregou o filho. E antes dessas orações acontecer, lá no início do capítulo 2, no verso 5, no versículo 5, Ana já profetizava sobre a própria vida. E ela falava: antes o que era fartos, hoje se aluga por pão. Mas os que andavam faminto não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos. Ela estava profetizando sobre a própria vida. E a que tinha muitos filhos perdeu o vigor. Penina.
O Senhor é o que tira a vida e é o que dá a vida. Como você tem se sentido diante do Senhor? Você já acomodou nas bênçãos que o Senhor te deu? Ou você entende que é Ele que dá e é Ele que tira? Ana aqui está profetizando sobre a própria vida. No capítulo 2, no versículo 21, já é o cumprimento dessas palavras que ela plantou, que ela semeou ao vento. Abençoou, pois, o Senhor a Ana e ela concedeu. E teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ana precisou de clamar ao Senhor durante muitos anos. Enquanto Penina tinha filhos, Ana gerava um sacerdote. Eu imagino como foi difícil para Ana. Eu acho que é só quem já foi mãe sabe como é imaginar ter um filho, ver ele nos braços e saber que você vai ter que entregá-lo. Será que você não está agarrado a algumas coisas que Deus já pediu para você entregar a Ele? Sabe, tem gente que diz assim, eu não tenho nada para oferecer a Deus. Cuidado. Eu falei isso um dia para Deus. Eu estava buscando muito ao Senhor e eu ouvi claramente a Deus dizendo para mim levantar um altar. E eu falava, Senhor, e o que eu vou entregar nesse altar? E eu não tenho mais nada para oferecer. E eu ouvi, eu tive um entendimento e o Senhor falou comigo assim, o que você tem amado muito? E eu, naquele momento, eu só veio 2 coisas, gente, porque eu já estava vivendo de muita entrega. E eu pensei comigo, comer e dormir, é tudo que me resta de prazer. Comer e dormir. E eu ouvi claramente o Senhor dizendo, rende mais, se rende mais. E eu entreguei ainda mais jejum. E foi a primeira vez que eu fiz um propósito de dividir o meu sono. E eu fiz um propósito igual esse que eu estou fazendo, à meia-noite. Meu Deus, como foi difícil. Misericórdia, foi muito difícil. Mas é para começar. Porque quando termina, o coração da gente tem uma gratidão tão grande de ter ouvido a voz do Senhor e ter dado o primeiro passo. Porque Deus só quer que você dê o primeiro passo. Deus é muito fiel para te segurar pelas mãos e por te sustentar onde você está. Não queira viver num lugar de comodismo. É muito bom e confortável ter segurança onde você está, mas é muito melhor viver na aventura de pisar nos degraus que não existem, subir uma escada que só o Senhor declarou que tem e viver grandes sonhos. Percebe que Ana não teve 7 filhos. Percebe que Ana teve 3 filhos e 2 filhas. Deu 5. Mas na profecia dela já julgou que era 7. Ana não brincou, não. Ana não brincou. E talvez foi quando foi escrito, né? Talvez Ana tinha vontade de continuar tendo filhos. Deus tem muito pra gente. Nós temos que nos amadurecer, não ficar assim, ó, verdinho a vida toda. Quando você começa as coisas, a gente começa com tanto medo e depois a gente vê que o Senhor é fiel para sustentar. Deus é lindo e maravilhoso.
há 21 dias atrás, eu não tinha nenhum por cento de chance de estar aqui cumprindo esse voto, porque foi aleatório que eu encontrei, eu por acaso abri o vídeo 6 horas da manhã de um profeta que eu sigo, Vinícius Iracete, e ele estava fazendo esse propósito. E ele convidou as pessoas para fazer o propósito de Ana, o voto de Ana, para poder alcançar as bênçãos que estava parada no mundo espiritual. E eu disse comigo, vou fazer esse voto. Então determinei ali e abri e comecei a fazer o voto junto com o profeta. Daí 1 hora, assim que eu terminei de ouvir a oração dele, eu fui escrever. Eu gosto de escrever muito. Aí eu fui escrever. E 7 horas da manhã, Deus já tinha colocado no meu coração para chamar o grupo de oração para fazer o propósito junto comigo, junto com o Vinícius Iracete. Até então eu tinha a intenção de passar o evangelho, aquilo que ele explicasse no propósito dele, eu ia prescrever e enviar pelo grupo. Mas não foi isso que aconteceu. Porque no decorrer do tempo, eu fiz o vídeo ficou longo, eu chamei as irmãs do grupo de oração para fazer, não creio que foi aceitável como eu gostaria que fosse. As pessoas têm medo de coisas novas, as pessoas ficam estacionadas no mesmo lugar, as pessoas não entendem que a Bíblia é cheia de facilidade de você alcançar aquilo que o mundo espiritual já liberou para você. Tudo é questão de princípio, tudo é questão de obediência. Mas eu fiz, e o vídeo não quis ir, tive que abrir pelo YouTube e foi crescendo. Foi crescendo. Hoje eu estou muito grata, porque quando eu aceitei fazer o propósito, quando eu me dispus em fazer o propósito com o profeta Vinícius Iracete, eu fiz o propósito. E o meu propósito era, Senhor, tira-me do comodismo. Desde que eu me converti, eu levanto a madrugada para orar, mas eu creio que o Senhor tem algo novo para mim. Não me deixe estacionada. Eu quero ir além do que eu posso ver, além do que eu posso imaginar. Eu sei que o Senhor tem um lugar novo para mim, eu quero crescer. Embora eu sou uma pessoa visionária, eu tenho os pés muito fincados no chão. Eu sempre pedi a Deus, Senhor, se sou uma árvore, eu creio que somos uma árvore, que Deus nos trata como árvore, nos vê como árvore. Eu sempre pedi a Deus para me dar uma folha aqui, que você vai ver, me dá 2 metros de raiz. Aquela que ninguém vê. Eu quero raiz profunda. Eu quero raiz de bambu. Eu quero raízes profundas. Vento pode levar todas as minhas folhas, mas eu quero raiz. Gente, eu sou muito grata. Eu consegui chegar até aqui pela misericórdia do Senhor, nesse final de propósito. Mas só Deus e eu sei quantos tipos de ataques sofri para esse propósito não chegar ao fim. Mas Deus é lindo e maravilhoso. Deus é lindo. O Senhor é maravilhoso. Às vezes a gente não sabe, mas tem diante de nós uma bênção maravilhosa. Só que tem um muro. Assim como tinha em Jericó, tem um muro que não vai ser derrubado por muitas voltas ao redor dele, nem vai ser derrubado por um grito. Vai ser derrubado pela obediência, na ordem que o Senhor te falar. E seja feita a vontade de Deus na nossa vida.
Somos muito bons para descumprir aquilo que prometemos. Mas o Senhor tem uma bênção especial para aquele que se esforça além. Pela misericórdia do Senhor, eu consegui cumprir. Eu consegui cumprir o voto de Ana com o pastor, o profeta Vinícius Iracete, que era 6 da manhã e 6 da tarde. E estamos agora cumprindo à meia-noite o último dia do que eu comecei, porque um dos presentes do Senhor foi me presentear com este canal que não estava nos meus planos, mas estava no projeto de Deus, que já ganhou vida, que o Senhor deu vida a este canal, e que me resta agora é ouvi-lo e obedecê-lo, que é as instruções que o Senhor vai fazer. Eu estava orando e o Senhor já me entregou, e eu estou ansiosa para cumprir aquilo que o Senhor já determinou. Eu sei o que o Senhor quer que eu faça todos os dias, um vídeo curto, mínimo, né? Um vídeo curto de cada salmo da Bíblia. Tem tantas bênçãos escondidas que Deus tem para te entregar e você só precisa de ter obediência. Deixa que a sua voz vai até um ouvido que clama por socorro. Deixa Deus trabalhar em você. Seja um missionário do Senhor. Existem muitos tipos de missionário. Existe quem vai sair para outro país para fazer a obra, passa fome, passa frio, não tem lugar de dormir, não tem nada. Muitas vezes não tem um apoio, não tem consolo, não tem apoio nem da igreja muitas vezes. Seja uma pessoa que sustenta a obra financeiramente, procura um jeito de enviar dinheiro a essas pessoas. Ah, eu não tenho dinheiro. Então dobra os joelhos, ora 1 hora por essas pessoas, para Deus enviar alguém para poder sustentar a obra. Ah, eu também não tenho disposição, não tenho tempo para orar. Então dispõe, vai você fazer a obra. Se você não quer enviar dinheiro, ou você não quer orar por essas pessoas, vai você fazer a obra. Coloca a tua boca, tu tem boca, não tem? Coloca a tua boca, vai fazer a obra, não fica sem fazer nada não. Deus te chamou para fazer alguma coisa. E tem muitas maneiras de servir o reino. Muitas maneiras. E ninguém ressaceia, paga melhor pelas suas horas do que o Senhor Deus. Aquele que te dá estrutura, aquele que te dá vigor, aquele que levanta o caído, revigora o abatido. O vaso quebrado, faz de novo. Só que tem uns que é o contrário, ele tá lindo, bonito e Deus vai quebrar para poder caber em certos lugares. Deus é maravilhoso na nossa vida. Vamos para a referência do Salmo 56, porque a hora não espera por ninguém. E senão o vídeo fica muito longo. Ah, te amo tanto, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória, glória, glória eu te dou, Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura me ferir. Me oprime pelejando todo dia. Os que me estreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo ao temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos para o mal. Ajuntam-se, escondam-se, espionam-se os meus passos. Como aguardam a hora de me darem cabo da vida? Dá-lhes a retribuição segundo a tua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contastes os meus passos quando sofri perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no odre.
Não estão elas escritas no livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Eu bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja a palavra eu louvo. No Senhor, cuja a palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um homem? Os votos que fiz eu manterei, ó Deus, render-te-eis ações de graça, pois da morte me livrastes a alma, sim, livrastes da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus e na luz da vida. Eli orou a Eucana, dizendo: que o Senhor lhe dê filhos desta mulher. E eu oro a tua vida e eu profetizo na tua vida. Você que conseguiu chegar até aqui, que cumpriu esse voto rigorosamente, que o Senhor lhe dê o que lhe pede o teu coração. Que o Senhor sonda o coração e a mente dos teus filhos e que lhes seja fartos naquilo que lhe há necessidade. E eu lhe peço, Senhor, um útero frutífero. Eu lhe peço, Senhor, filhos para o teu reino. Assim como Ana não podia gerar e gerou, dai-nos um útero frutífero, um útero espiritual que gere filhos para o teu reino. Queremos, Senhor Jesus, soldados guerreiros, soldados, Senhor Jesus, para marchar para Jerusalém. Que sejamos, Pai, uma igreja forte. Pai, sonda, Senhor Jesus, mente e coração. Tira, Senhor Jesus, aquilo que nos impede de crescer. E que seja pela tua graça, Senhor Jesus, pela tua misericórdia, porque é o Senhor que nos mantém de pé. O Senhor dá a vida e o Senhor tira a vida. O Senhor que enriquece, o Senhor que empobrece. Em nome do Senhor Jesus, nos rendemos a Ti, Pai. Gratidão, Senhor, porque nos manteve de pé. Obrigada, Senhor Jesus, que a luz do Espírito Santo brilha em nosso coração, Senhor Jesus. Que o Senhor dai-nos uma mente que busca viver, Senhor Jesus, busca praticar, busca alimentar, Senhor Jesus, da Tua palavra. Dai-nos fome, Senhor Jesus, dai-nos sede de Ti. Dai-nos o desejo de buscar as coisas do reino, Senhor Jesus. Que sejamos soldados fortes e corajosos. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada. Eu profetizo sobre a tua vida toda sorte de bênção. Você que chegou até aqui, receba o teu milagre e pela fé toma posse. O Senhor é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Às vezes, não está no plano do Senhor te dar uma bênção, mas a Bíblia nos dá o exemplo de um homem que grita a alguém que já estava dormindo para pedir algo. E a Bíblia fala que este homem não tinha intenção de dar. Porém, pela insistência e por incomodar ele no meio da noite, ele levanta e entrega o pão que está lhe pedindo. Às vezes Deus quer que a gente insiste mais, porque é no insistir que prova que nós realmente queremos algo. Você já notou que as crianças não têm o hábito de desistir? Você já notou que uma jovem adolescente, quando vai te pedir alguma coisa, eles não desistem? A criança pode ter 4 anos de idade, ela te pede alguma coisa e você diz não. E ela dá uma voltinha e conserta aquela frase e te pede de novo, você diz não. E ela pede de novo, e pede de novo, e pede de novo, você vai lá e pega e entrega. Por quê? Porque você insistiu demais. Você pediu demais.
Talvez não era naquela rota, mas Deus vai lá e te abençoa porque você bateu na mesma tecla, você insistiu. Por isso, os votos facilita coisas. Por quê? Porque se você tivesse pedido uma vez, às vezes até na ignorância, e desiste. Não desiste não. A Bíblia disse que Daniel orou e o céu atendeu o pedido dele no mesmo dia, mas foi interrompido porque o mal interrompeu a bênção de chegar até Daniel. A resposta da oração ficou presa no mundo espiritual. Mas Daniel não parou. 21 dias Daniel orou. E no final o anjo disse para ele: a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas eu precisei de ajuda para poder passar, para chegar até aqui. Então não desista, os seus olhos não têm que ver nada não, você vive pela fé. Pela fé, receba a tua bênção, receba o teu milagre, não abre mão. 21 dias não deu? Pula para 42, entrega mais 21 dias. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Seja feita a vontade de Deus na minha e na tua vida. Viva as promessas do Senhor, porque por mais que você sonhe alto, jamais você vai ter a capacidade de sonhar maior do que Deus. Maiores são os planos de Deus para você. Creio eu, porque diante de tudo que o Senhor já me mostrou, não somos capazes de imaginar lugares que Deus vai nos levar. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço muito. O Senhor deu vida a esse canal e você tem sustentado as batidas do coração deste canal. Continue conosco, dá o seu like, compartilha o vídeo, comenta e seja alguém que nos ajude a levar este canal com vida, porque esse projeto é do Senhor Jesus. Muito grata, porque você faz parte deste canal, você escolheu fazer parte deste canal. Saiba que você está semeando no reino de Deus. Isto também é gerar vida. Este canal já chegou em lugares maravilhosos e eu tenho recebido mensagens, eu tenho recebido perguntas e o Senhor direciona para um ambiente, para um lado que a gente não tem noção. Muito grata por você estar aí. Muito grata. Gratidão por me acompanhar nesse propósito até o final. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. O Senhor continua nos sustentando de pé. Coisas novas vai vir por aí. Amém e glória a Deus. Clica no sininho para você não perder nenhuma notificação. Vamos ter propósito, vamos aprender a orar junto, vamos aprender. Eu quero passar as experiências de jejum que Deus já me mostrou e eu quero passar e eu quero levantar propósito para a gente fazer junto. E eu sei que você é um filho de Deus que quer crescer na vida espiritual. Eu quero aprender com você e quero passar as experiências que Deus já me permitiu viver. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Amém e graças a Deus. Obrigada por nos acompanhar. Um beijo.